Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Hoje é o terceiro domingo do Advento e é chamado como Domingo Gaudete, que é o domingo da alegria. E esse percurso do Advento, cada domingo tem um sentido mais específico, da espera pela segunda vinda, conversão. E o terceiro é dedicado à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como esse texto de Isaías que foi lido, que também fala de alegria. Ontem nós estávamos, alguns irmãos e irmãs aqui, o coral da nossa igreja, lá na Igreja da Trindade, celebrando o Advento Ecumênico, que é um momento ecumênico que faz parte desse processo de Advento, e vivido não só nas igrejas separadamente, mas é um momento em que as igrejas e pessoas amigas que queiram se reúnem para ter esse momento de preparação, de comunhão e alegria nessa espera pela data em que comemoramos o nascimento de Jesus. Então ontem já foi uma antecipação deste domingo em cada comunidade, esse domingo da alegria, porque foi uma noite de muita alegria, de comunhão, de beleza, de leveza no sopro do Espírito, e nessa caminhada que estamos fazendo rumo à celebração do Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importante, irmãos e irmãs, nesse período de Advento, além de refletirmos sobre a espera, tanto do Natal como a segunda vinda de Jesus, refletirmos, como no domingo passado, sobre a importância central de nos convertermos, para que o nosso coração possa estar aberto para acolher Jesus também no Natal. Hoje é importante refletirmos que é uma caminhada feita de alegria, porque é o nascimento do esperado, do Príncipe da Paz, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos aproximamos de celebrar o Natal. E isso é motivo de imensa alegria. Imensa alegria também porque Jesus não só nos livra do pecado, do mal, das enfermidades, mas Jesus nos livra da tristeza. Jesus nos livra e nos liberta da tristeza. Ele nos dá a mão e nos chama a fazer uma caminhada feita de alegria. Uma caminhada que tem seus desafios, tem suas dificuldades, enfermidades que enfrentamos, ou de pessoas próximas ou queridas, tantos problemas no mundo que a gente vive, mas que a gente sempre guarde o coração, preserve e cultive a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Então a presença de Jesus nos nossos corações e do seu Espírito em nossa vida, irmãos e irmãs, nos traz alegria. Não uma alegria fundada em ilusões, em vícios, que prometem alegrias falsas. Às vezes alegrias que são armadilhas para aprisionar as pessoas. Mas uma alegria verdadeira, genuína, feita de leveza, feita da presença viva de Jesus em nós. Como disse Jesus à samaritana, quem bebe dessa água, a água da fonte da vida, a fonte do Espírito Santo, não só sacia a sua sede, como dentro da pessoa passa a ter uma fonte que jorra para a vida eterna. E essa fonte que jorra para a vida eterna, ela renova a nossa alegria. O próprio apóstolo Paulo também dizia que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reinado de Deus é o reinado da alegria, porque é o reinado do amor, é o reinado da solidariedade, o reinado do cuidado, da fraternidade. Isso tudo traz vida em abundância e traz alegria. Então somos convidados, irmãos e irmãs, neste domingo Gaudete, o domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento, cuidarmos com muito carinho, no sentido de cultivarmos a alegria no nosso coração, a partir da nossa fé em Jesus,
da nossa confiança de que Ele caminha conosco cada dia, inclusive no meio das dificuldades, e caminha todos os dias até o fim dos tempos. E essa é a razão para a nossa alegria. Jesus nos dá sentido para viver, propósitos de vida, e propósitos de vida que trazem alegria verdadeira, como Ele disse quando lavou os pés dos discípulos, né? Depois de lavar os pés, dando aquela mensagem de humildade, de serviço, o que é que Ele vai dizer? Vão e façam a mesma coisa, e assim vocês serão felizes. Porque a alegria em Jesus é uma alegria que a gente vive fazendo o bem, não só a si próprio, cuidando-se, amando-se também, mas amando o próximo, fazendo bem ao nosso próximo. Porque em Jesus é uma alegria em que nós descobrimos e experimentamos que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E é assim que Jesus nos chama a viver uma vida de alegria, não uma vida só dedicada a prazeres imediatos. Existem prazeres que são saudáveis, mas não prazer pelo prazer, uma alegria ilusória, que logo no dia seguinte a pessoa acorda arrependida ou deprimida, porque faltou sentido naquilo que ela fez. A alegria que Jesus nos chama a viver é uma alegria plena de sentido, porque é plena de amor, é plena de serviço, é plena de fazer o bem ao outro, experimentando o bem que a gente oferece. Como diz aquela música, ficar sempre um pouco de perfume na mão que oferece flores. E essa é a alegria que Jesus nos chama a viver. Uma alegria genuína, uma alegria de serviço e de se alegrar fazendo bem. Uma alegria também que passa pelo autocuidado, por perceber que nós somos filhos e filhas de Deus, e por isso cada pessoa tem uma dignidade inviolável, que não pode ser ferida por quem quer que seja. E por isso a gente pode seguir nosso caminho de cabeça erguida, não autoritária ou uma vaidade que não é saudável, mas tendo a ciência da nossa dignidade, que assim como nós somos chamados a respeitar as pessoas também precisam nos respeitar. Então é esse o caminho de alegria que Jesus nos chama a trilhar, em comunhão, não isolados, sozinhos, solitários, mas em comunhão, juntos, de mãos dadas, fazendo bem, sabendo que fazer o bem faz bem. E é essa alegria que Jesus nos chama a viver. A alegria que nós experimentamos aqui e que sabemos que será infinita naquele dia em que Ele estabelecerá o seu reino eterno, mas que já começa a ser experimentado aqui, como disse o apóstolo Paulo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, cultivemos essa alegria que o nosso Deus nos concede a cada dia, sabendo que disso também depende a nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa relação saudável com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso cantemos juntos: alegrai-vos sempre